Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Naruto, o Ninja Médico, Parte 1, Capítulo 1, A Terra do Fogo, Vila de Konoha. Já se passaram 4 anos desde o ataque da Raposa de 9 Caudas, e esta vila, que já foi devastada pela poderosa besta com cauda, gradualmente recuperou sua antiga prosperidade. Ao pôr do sol, uma pequena figura caminhava lentamente pela rua residencial com suor na testa, mas com um leve sorriso no rosto. Essa pessoa tinha cabelos pretos, olhos pretos e características faciais atraentes. Qualquer um que o visse suspiraria de admiração, ele parecia um bom rapaz. Os moradores que o notaram o cumprimentaram calorosamente. Tachibana, você voltou. Tachibana, você foi treinar de novo? Você é muito diligente mesmo sendo tão jovem. Sim, aquele preguiçoso da minha família sabe brincar todos os dias. Vou dar uma surra nele quando chegar em casa. Aqui, Tachibana, este peixe é para você. Leve-o para casa para recuperar suas forças. Ao longo do caminho, essas saudações surgiram uma após a outra. E o garoto chamado Tachibana também foi muito educado e respondeu a eles um por um. Em apenas 10 minutos, ele percorreu uma distância de centenas de metros, antes de chegar em frente a uma pequena casa isolada, sua casa. Abrindo a porta habilmente, Tachibana entrou e o sorriso em seu rosto desapareceu. Esfregando as bochechas ligeiramente rígidas, ele suspirou desamparado. Ser muito popular também é muito cansativo. Tachibana, nome completo desconhecido, ficou órfão durante o ataque da Raposa de 9 Caudas, quando seus pais morreram, deixando sozinho neste mundo ainda jovem. Ele era uma alma reencarnada, originalmente de outro mundo. Em sua vida anterior, ele era simplesmente um ser comum entre muitos, sem nenhuma nostalgia particular por aquele mundo original. Seu único arrependimento foi não ter conseguido apagar o histórico de navegação na internet do seu telefone antes de morrer. Espero que aquela explosão de gás pelo menos tenha destruído meu telefone também. Resmungando para si mesmo, Tachibana também se lembrou da visão da poderosa raposa de 9 caudas que ele testemunhou quando era um recém-nascido após renascer neste mundo. As 9 caudas cobriram o céu como uma nuvem carmesim, o sol foi apagado, distritos inteiros foram demolidos por um golpe casual de suas caudas. Se o quarto Hokage não tivesse aparecido a tempo de afastar a Bijudama, Tachibana temia que pudesse ter se tornado a alma reencarnada com a vida mais curta da história. Desde então, Tachibana entendeu em qual famoso mundo de ninjas ele havia renascido. A história de Naruto, Shippuden, a lenda dos shinobi absolutamente corajosos, o conto da mãe Otsutsuki de chakra, e o debate sobre Hinata é uma combinação melhor para Naruto do que Sakura? Embora o sistema de poder fosse considerado bastante genérico, esse mundo ninja em particular tinha um charme distinto. A pessoa da vida passada de Tachibana era muito familiarizada com este sendo um dos 3 grandes mangás, animes shounen, e gostou bastante. Além da ideologia distorcida que muitos personagens tinham, as diversas habilidades de linhagem de doujutsu e de ninjutsu ainda eram muito atraentes. Mas quando ele realmente renasceu neste mundo, foi mentira dizer que Tachibana não entrou em pânico inicialmente. Afinal, seu sobrenome não era Uchiha nem Senju, e ele não possuía nenhuma habilidade inerente ou grandes reservas de chakra. No verso de Naruto, a ênfase em linhagens sanguíneas potentes e legados genéticos era tão forte que Kishimoto poderia muito bem ter dado um tapa na cara de todo mundo com isso. Só trabalho duro não seria suficiente se você não tivesse uma herança especial. É claro que o chute supremo impressionante de Might Guy, que chocou o mundo ninja, foi uma exceção, mas também lhe custou a vida. Se não fosse por Naruto compartilhar seu chakra dos 6 caminhos, Guy provavelmente teria sido jogado no chão permanentemente antes do fim da guerra. Portanto, depois de 2 anos sem nenhum sinal de despertar de uma habilidade, Tachibana aceitou completamente seu destino aparentemente comum. Pelo resto de sua vida, ele não pode sonhar em ficar ao lado de Madara dos 6 caminhos ou encarar a própria deusa Coelho Kaguya. Treinar diligentemente para fortalecer minha força e simplesmente perseverar até o Tsukuyomi infinito seria uma vida bem-sucedida. Tachibana sentiu-se satisfeito ao olhar para seus braços e pernas esguios, mas excepcionalmente tonificados para sua tenra idade. Com um objetivo claro em mente, ele naturalmente não ficaria sentado esperando a morte, fazendo do treinamento físico sua principal prioridade. No mundo ninja, a importância do chakra era inquestionável, um pré-requisito para se tornar um shinobi de verdade. Mas o corpo formou a base fundamental de tudo. Tachibana entendeu isso muito bem, e foi por isso que, apesar de possuir as técnicas de meditação de chakra que seus pais deixaram para trás, ele não tinha pressa em praticá-las. Tentar despertar seu chakra à força agora pode lhe render o rótulo de gênio, colocando-o temporariamente 1 ou 2 passos à frente de seus colegas. Mas, ele não só poderia se tornar alvo da raiz de Konoha como uma ameaça em potencial, mas forçar prematuramente seus caminhos de chakra em uma idade muito jovem poderia causar danos irreparáveis ao seu corpo ainda em desenvolvimento. Como os 2 exemplos mais famosos de gênios, Kakashi e Itachi. Kakashi se formou na Academia Ninja aos 5 anos, tornou-se Chunin aos 6 e Jounin aos 12. Mesmo sem seu transplante de Sharingan, suas reservas de chakra não eram nada extraordinárias.
Quanto a Itachi, um verdadeiro prodígio, sua situação era ainda pior. Atingido por uma doença debilitante aos 20 e poucos anos, agravada pela tensão de usar frequentemente os poderes do seu Sharingan, mesmo que Sasuke não o tivesse matado, sua vida útil reduzida seria inevitável. A ambição de Tachibana era simplesmente viver o resto de sua vida em relativa paz até que a quarta grande guerra ninja ocorresse. Ele não correria riscos desnecessários. O resto poderia ser deixado para Sasuke e Naruto como os verdadeiros protagonistas. Talvez porque este fosse um mundo diferente, com regras diferentes, as progressões de poder padrão não pudessem ser aplicadas diretamente. Quando tinha pouco mais de 2 anos, Tachibana começou um regime de condicionamento físico adaptado às capacidades do seu jovem corpo. De corridas em volta de sua modesta casa a circuitos de corrida pelas ruas da vila de Konoha. Sua saúde física era extremamente robusta, permitindo um desenvolvimento acelerado muito além do de crianças comuns. Aos 4 anos, ele já tinha 1,2 metros de altura, meia cabeça mais alto que seus colegas. E hoje ele finalmente decidiu começar a treinar seu chakra também. Depois de comer o peixe presenteado pelo gentil vizinho, Tachibana se retirou para seu quarto e pegou um pergaminho de seus pertences. Isso continha o legado de meditação de chakras deixado por seus pais biológicos. Junto com o método de moldagem de chakra, ele também herdou 5 técnicas de ninjutsu, 4 habilidades de classificação C estilo de vento, grande avanço estilo de vento, palma do vendaval estilo de fogo, jutsu da flor da fênix estilo de fogo, projétil de chamas do dragão de fogo. Além disso, um rank B estilo fogo, jutsu chama do dragão. Parecia que seus pais deviam ser especialistas nessas 2 transformações da natureza, vento e fogo. No entanto, Tachibana ainda não conhecia suas afinidades elementais de chakra. Sem uma afinidade compatível, aprender essas técnicas seria difícil. Sentado de pernas cruzadas em seu modesto quarto, Tachibana relaxou a mente e se concentrou de acordo com as instruções do pergaminho. Chakra era a fusão de energias físicas e espirituais, misturando suas energias mentais com o yang físico extraído de suas células em uma proporção precisa. Tachibana de repente sentiu um calor florescendo dentro de seu corpo. Parece que meu talento é muito bom para moldar chakra tão rapidamente. Com os olhos fechados, saboreando essa sensação maravilhosa em seu íntimo, uma voz mecânica soou inesperadamente nos ouvidos de Tachibana. Capítulo 2. Jin, detectei que o sistema de chakra deste mundo ninja emergiu dentro do anfitrião. Iniciando análise. Coordenadas mundiais confirmadas, iniciando inicialização do sistema. 1%, 2%, 3%. 99%, 100%. Saudações, caro anfitrião, o sistema de benevolência do curador foi instalado e o servirá diligentemente. Tachibana. Ele aceitou viver uma vida comum, mas de repente um sistema apareceu? E é um sistema muito simplista, sem nenhuma inteligência real por trás dele. Apenas algumas respostas básicas programadas. Depois de estudá-lo um pouco, ele entendeu aproximadamente a função do sistema. O título Benevolência do Curandeiro implicava alguma relação com o ninjutsu médico e a cura de outras pessoas. E esse foi realmente o caso. Sempre que Tachibana usava a técnica de cura do sistema para tratar os ferimentos de outra pessoa, ele podia extrair aleatoriamente suas habilidades, naturezas de chakra, ninjutsu ou até mesmo limites raros de linhagem. A extração repetida do mesmo ninjutsu o converteria em pontos de experiência, aumentando sua proficiência. Além disso, ele também teve a chance de acumular pontos de benevolência, que lhe permitiriam comprar produtos na loja do sistema. As probabilidades e quantidades de extração dependiam da identidade, status e força geral do paciente. Navegando pela loja, qualquer habilidade ou item nativo deste mundo ninja poderia ser comprado essencialmente com pontos. 10 caudas na forma completa, 80.000 pontos. Rini Sharingan de 9 tomoes, 50.000 pontos cada. Tenseigan, 30.000 pontos cada. Rinnegan, 20.000 pontos cada. Das habilidades divinas dos 6 caminhos até o ninjutsu básico, todos os poderes deste mundo estavam disponíveis por meio de pontos. No final havia uma nota final. Depois de atingir o nível de força dos 6 caminhos, opções ainda mais avançadas seriam desbloqueadas. Tachibana quase babou olhando para as possíveis seleções. No entanto, seu saldo de pontos atualmente insignificante serviu como um lembrete preocupante de seu começo modesto. Esse sistema estava tentando incentivá-lo a se tornar um médico qualificado? O mundo ninja nunca faltou em batalhas, com dezenas de shinobis se aposentando a cada ano devido a ferimentos debilitantes. Pode-se dizer que com esse sistema, Tachibana só precisava trabalhar em um hospital por alguns anos, gradualmente extraindo habilidades. E ele inevitavelmente se tornaria uma potência de nível Kage. Dessa forma, mesmo durante os eventos da Quarta Grande Guerra Ninja, desde que ele evitasse as linhas de frente, ele poderia garantir sua sobrevivência. Com sorte, não seria impossível obter habilidades de nível 6 caminhos. Nesse caso, ele realmente poderia agitar as coisas. Vamos testar as capacidades do sistema primeiro. Pensando pragmaticamente, Tachibana pegou uma kunai perdida que estava por aí. Ele respirou fundo e apontou para o braço. Puh! Sangue vermelho vivo jorrou do ferimento auto-infligido em seu braço enquanto ele fazia uma careta de dor. Curar. Uma camada de chakra verde envolveu sua palma. Em menos de um segundo, o sangramento parou e o ferimento fechou, deixando a pele sem manchas. Se não fosse pelo sangue manchando seu braço, ninguém saberia que ele tinha acabado de sofrer um ferimento.
Uau! Este ninjutsu médico é muito potente. Tachibana comentou surpreso. Ele não sabia o princípio por trás disso, mas a técnica de cura do sistema era baseada em chakra. Semelhante à técnica da palma mística mais avançada, mas consumia uma quantidade quase insignificante de chakra. Tão pouco que ele nem sentiu o gasto. Mas, sistema, eu consigo curar os outros muito bem. Mas e quanto a extrair habilidades e ganhar pontos depois de me curar? Sistema. Felizmente faltava-lhe inteligência de verdade. Se tivesse, o sistema provavelmente estaria xingando a mãe dele agora mesmo. Já tinha visto usuários explorando brechas antes, mas nunca alguém se esfaqueando para tentar extrair habilidades. As táticas deste anfitrião eram realmente outra coisa. Jin, o anfitrião se curou ganhando mais 0,3 de aptidão física, obrigado por descobrir esse bug. Você não ganhará pontos nem extrairá habilidades de autocura no futuro, recompensando o anfitrião com um pacote de suprimentos para novatos. Agora foi a vez de Tachibana ficar em silêncio. Ele acabou de ser enganado? O bug não só foi corrigido, como ele ganhou um pacote inicial como compensação por ter apontado o problema. Que sistema de roubo! Depois de xingar internamente por um tempo e ver que o sistema não respondia mais, Tachibana só conseguiu desistir. Abra meu painel de atributos e o pacote de novato para mim então. Posteriormente foi aberto e colocado em seu inventário. Uma exibição de alta tecnologia apareceu diante de seus olhos. Nome, Tachibana. Idade, 4 anos. Constituição, 5.3. Espírito, 10.4. Chakra, 1.5. Habilidade, controle de chakra nível 1. Naturezas dos chakras, vento relâmpago. Inventário, poção de despertar do clã Senju. Classificação geral, não vale a pena classificar, foi bastante assustador. Além de uma energia espiritual decente, provavelmente por ser uma alma reencarnada, suas estatísticas mal alcançavam o nível de um genin fresco. Sua aptidão física e reservas de chakra eram especialmente deficientes, o que constituía um genin padrão. Pelos atuais requisitos de graduação da academia, era preciso demonstrar domínio básico das habilidades das 3 ferramentas ninja. Por exemplo, Sakura, ao se formar, não conseguia fazer muita coisa além de aperfeiçoar a teoria do controle de chakra. Mal consigo executar corretamente uma técnica de clone básica. Felizmente, o pacote de suprimentos para iniciantes foi uma salvação. Com um pensamento, um frasco com um líquido azul apareceu nas mãos de Tachibana. Ele o bebeu sem hesitar. A linhagem de liberação de madeira do clã Senju, descendente de Azura Otsutsuki, filho do próprio sábio dos 6 caminhos. Era também a mesma linhagem alardeada do primeiro Hokage Hashirama, o intocável Deus Shinobi. É claro que simplesmente despertar o DNA Senju não significava que Tachibana se tornaria outro Hashirama no poder ou obteria a liberação da madeira. A linhagem padrão Senju apenas garantia uma vitalidade mais robusta e reservas de chakra muito maiores em comparação à maioria dos ninjas. Enquanto Hashirama era uma pessoa excepcionalmente pura, com liberação de madeira quase inigualável. Mesmo assim, para o nível modesto atual da Tachibana, foi um impulso suficiente. Sentindo a diferença drástica inundar suas células, Tachibana olhou para seu status atualizado. Nome, Tachibana. Idade, 4 anos. Constituição, 9.5. Espírito, 11.4. Chakra, 11,5. Ultrajante. Simplesmente despertar sua herança Senju aumentou tremendamente sua aptidão física e volume de chakra. Ele já estava quase no mesmo nível dos alunos recém-formados. Como esperado do clã que por muito tempo rivalizou com os Uchiha, seus poderes eram realmente assustadores. Tachibana suspirou silenciosamente para si mesmo e então foi para fora, para a área de treinamento do pátio. Embora tivesse as bênçãos do sistema, ele não podia relaxar. O treinamento diário consistente continuava sendo essencial. Não necessariamente para aumentar suas capacidades a partir deste ponto, mas para consolidar o novo potencial do seu corpo. Alguns disseram que um sistema determinava os limites inferiores, com o esforço pessoal decidindo o teto de cada um. Besteira. Em um mundo de magia ninja literal, de que adiantava o simples esforço humano? Com acesso às opções deste sistema, seu trabalho duro simplesmente lhe permitiria capitalizar adequadamente suas novas habilidades. Isso não alterou seus limites gerais em nada. Então, leve toda essa autoajuda motivacional com cautela. Capítulo 3, 998. 999. 1000. Ufa, finalmente terminei. Deixando de lado seu equipamento de treinamento especializado, Tachibana se jogou no chão e expirou profundamente. Era o frio do inverno, mas o suor ainda escorria por sua testa. Só se pode imaginar a intensidade do seu regime de treinamento. Mais de meio mês se passou desde que Tachibana obteve o sistema de benevolência do curandeiro. Em vez de correr para curar doenças e extrair habilidades dos outros, Tachibana insistiu em sua rotina habitual de condicionamento físico, apenas aumentado para um grau ainda mais extremo. Com a técnica de cura do sistema, embora não conseguisse mais se extrair de si mesmo, ele não temia mais o esforço excessivo causado pelo esforço excessivo. Quaisquer dores, hematomas ou ferimentos leves podem ser curados instantaneamente. Neste ambiente de treinamento ideal, Tachibana estava testando seus limites de forma imprudente por mais de 2 semanas, resultando em um crescimento drástico de atributos. Nome, Tachibana. Idade, 4 anos. Constituição, 14.5. Linhagem Senju desperta espírito, 12,5. E chakra, 15,5. Habilidades, controle de chakra nível 1.
Naturezas dos chakras, vento relâmpago, pontos, 0, e comentários. Genin de baixo nível com vantagem de linhagem pode superar a recém-formada Sakura Aruno. Tachibana sentiu satisfeito, ansioso para se igualar ao rato de biblioteca de cabelo rosa. Afinal, ele era tão jovem agora. Esse crescimento acelerado aterrorizaria a maioria dos observadores, mas não trazia nenhum risco oculto. Além disso, com apenas 4 anos de idade, seu auge físico ainda estava a anos de distância. Este foi apenas o ponto de partida. As últimas 2 semanas de treinamento intensificado esvaziaram consideravelmente as reservas de Tachibana. Se não fosse pelo seu subsídio mensal de órfão, ele já teria ficado sem dinheiro para comida. Falando nisso, o terceiro Hokage foi extraordinariamente generoso com ele, fornecendo ainda mais fundos do que os órfãos comuns. Não apenas mantê-lo na casa de sua família em vez de um orfanato como a maioria. Somente Naruto recebeu esse nível de tratamento especial na história original. Tachibana estimou que seus pais biológicos deviam ter alguma conexão com o líder da aldeia. Perdido em pensamentos, Tachibana vestiu sua roupa de passeio e se preparou para reabastecer suprimentos. Também é possível resolver a questão da comida enquanto estiver fora. Deixando sua modesta casa, Tachibana seguiu em direção ao distrito comercial, chegando logo ao seu destino pretendido. Ramen Ishiraku, o restaurante mais famoso de toda a Vila da Folha. Não havia como Tachibana ignorá-lo. Na verdade, o Ramen Ishiraku era famoso tanto por seu sabor excelente e preços acessíveis quanto por seu status lendário. Muitos turistas que visitam Konoha fazem questão de comer lá pelo menos uma vez. Observando a longa fila na frente, Tachibana deu um sorriso malicioso antes de pulá-la completamente. Olá, velhote. Ele anunciou descaradamente ao entrar, demonstrando descaradamente seu charme infantil. O chefe de ramen, com a cabeça enterrada na massa amassada, olhou para cima e ouviu a voz familiar chamando. Ora, se não é o jovem Tachibana. Faz tempo desde sua última visita, hein? Vou querer o de sempre. Tachibana sentiu e depois balançou a cabeça. Na verdade, faça um pedido duplo desta vez. Com todo o treinamento que tenho feito ultimamente, não tem problema. O chefe deu um sorriso malicioso. É isso aí, garoto. 2 grandes pratos especiais de lamen com osso de porco, por conta da casa. Continue crescendo forte e saudável. Muito obrigado, velho Teuchi. Tachibana respondeu agradecido, sem vergonha de aceitar a gentil generosidade. Os dois já estavam bem familiarizados agora. Teuchi o repreendia por esperar naquela fila enorme como se fosse um ninguém. Afinal, Tachibana não merecia tratamento VIP como um dos melhores frequentadores do Ishiraku. Aos olhos do jovem Tachibana, o humilde chefe de ramen tinha o lendário status de Ishiraku Otsutsuki, que não deveria ser subestimado. Talvez uma existência semelhante à lendária guarda dos portões celestiais de Konoha, como o chefe oculto à espreita nos bastidores. Fiel à sua estimada habilidade, os movimentos de Teuchi eram extremamente rápidos. Em poucos minutos, 2 tigelas fumegantes de ramen substancioso foram colocadas diante de Tachibana. Vamos começar. Com um grito vigoroso, Tachibana começou a devorar o delicioso macarrão com gosto. Na verdade, ele não pretendia ser tão turbulento, mas às vezes era difícil abandonar velhos hábitos de outra vida. Teuchi apoiou o queixo em uma das mãos, sorrindo carinhosamente enquanto observava o jovem garoto saborear vorazmente sua comida típica. Calma, Tachibana, não precisa ter pressa. Vou preparar outra tigela se isso não for suficiente. O chefe serviu uma xícara de chá quente e continuou a mimar seu pequeno cliente favorito. Por essa criança educada e respeitosa, Teuchi tinha um carinho especial, semelhante ao de seu próprio filho. O Tachibana imerso só conseguia murmurar alguns ruídos apreciativos, diminuindo seu passo furioso. Não é de se espantar que ele tenha devorado a refeição tão intensamente. Ele ficou com bastante apetite por causa de sua rotina brutal de exercícios matinais. Junto com as habilidades culinárias magistrais de Teuchi, até mesmo os acompanhamentos mais simples de ramen e carne de porco ganharam profundidades de sabor delicioso ao qual Tachibana não conseguiu resistir. Enquanto Tachibana se preparava para sair após terminar, Teuchi fez um comentário final. Ei, tem outro cliente regular mais ou menos da sua idade que é ainda mais fã do meu lamen do que você. Vou ter que apresentar vocês dois na próxima vez. Tachibana fez uma pausa momentânea, as engrenagens girando enquanto ele rapidamente deduzia a quem o chefe se referia. Uzumaki Naruto? Tinha que ser assim. Quando se tratava de um amor obsessivo por Ramen Ishiraku, nem mesmo 3 Tachibana poderiam se comparar a um único Naruto. Afinal, esta humilde barraca de ramen representava muito mais do que apenas um lugar para comer para os Jinchuriki rejeitados. Era um dos poucos lugares preciosos em toda a vila onde Naruto nunca enfrentou preconceito frio. Tachibana aceitou a sugestão de Teuchi sobre conhecer esse outro fanático por ramen com elegância. Embora os agentes ninjas estivessem, sem dúvida, monitorando Naruto constantemente, Tachibana não demonstrou qualquer receio. Sua própria origem e status de criança inocente permitiram que ele interagisse com a vida dos Jinchuriki sem impedimentos. O trio Inushika-sho e o clã Inuzuka não tratavam Naruto como um bom amigo, apesar de seu status? A ignorância de alguns civis não significava que todos os shinobi eram tolos em relação às circunstâncias de Naruto. Jinchuriki Raposa de 9 Caudas, aniversário de 10 de outubro. Tudo muito óbvio quando juntado. Mesmo sem a revelação explícita do terceiro, os ninjas de Konoha conseguiram deduzir a verdade por trás do suposto órfão. Esse garoto travesso era a realeza entre eles. Capítulo 4.
Quando saiu do Ichiraku Ramen, Tachibana percebeu que estava nevando lá fora. Flocos de neve flutuavam pelo céu e caíam nos telhados e árvores das casas, trazendo uma camada de prata pura para a vila de Konoha. Olhando de longe, vários rostos de Hokage no monumento também mudaram a cor do cabelo por causa da neve. Tachibana pensou um pouco e caminhou em direção à área comercial. Era a primeira neve do inverno, e a temperatura certamente cairia ainda mais. As pessoas precisavam preparar carvão em casa para os meses frios. Na verdade, a tecnologia no mundo ninja ainda era bastante avançada, e muitos prédios tinham sistemas de aquecimento. No entanto, a casa independente onde ele morava era muito tradicional, e ele só conseguia fazer fogo sozinho. Ao passar por uma floresta, Tachibana ouviu o leve soluço de uma garotinha, bem como os gritos complacentes de algumas crianças de aparência rude. Seus olhos são nojentos. Você é realmente um monstro? Seu monstro de olhos brancos. Ha 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 ha. Ao ouvir essas palavras, Tachibana não pôde deixar de olhar. A menina tinha cabelos curtos e lilazes, e olhos brancos puros com mágoa e medo estampados em seu rosto de boneca enquanto lágrimas involuntariamente escorriam. Na frente dela, 3 crianças sorriam umas para as outras, dando risadas orgulhosas e agudas. Yuga e Nata. Há quanto tempo? Tachibana sussurrou, olhando para a garotinha chorando. Ele estava pensando em algo, mas seus pés não paravam. Ei, você? A primeira criança sentiu que alguém a chamava e virou a cabeça inconscientemente. Estrondo. Um punho poderoso o atingiu diretamente no rosto, e então ele soltou um grito trágico. Ah, dói. Ao verem seu companheiro agachado no chão cobrindo o nariz sangrando, as outras 2 crianças também reagiram. Droga, você atacou mesmo. Você não falou nada e bateu nele. Gritando, eles socaram Tachibana. Essas crianças tinham todas 5 ou 6 anos e achavam que números eram uma vantagem. Era uma pena que o físico atual de Tachibana fosse comparável ao de um gênio normal, o que tornava fácil lidar com algumas crianças. Assim que ele se esquivou dos ataques, ele os intimidou de volta. Um gancho de esquerda, um gancho de direita. Bum, bum. Desta vez, todas as 3 crianças se agacharam no chão, segurando os narizes sangrando e caindo em prantos. Hinata, que estava chorando enquanto cobria o rosto, olhou fixamente para a cena e não respondeu até que Tachibana entrou na frente dela. Por que você está surpreso? Você não me conhece? Tachibana olhou para a fofa Hinata com lágrimas nos cantos dos olhos. Não fale sobre isso, pessoas bonitas ficam bonitas até quando choram, como Yamanaka Ino, por exemplo. Ao ouvir suas palavras, Hinata finalmente recobrou a razão e agradeceu com o rosto corado. Obrigado, Tachibana-kun. Obviamente, ela ainda se lembrava dele. Que bom que você se lembra de mim. Pensando bem, não nos vemos há quase um ano. A última vez também foi na temporada de neve. Tachibana suspirou um pouco. Esta não era a primeira vez que ele e Hinata se encontravam. Um ano atrás, enquanto corria pela vila, ele acidentalmente encontrou Hinata, que havia escapado do complexo Yuga. Ao vê-la sentada na neve chorando, Tachibana gentilmente também a ajudou e a mandou de volta para a mansão. Sinto muito, Tachibana-kun. A voz de Hinata estava fraca, juntando os dedos indicadores. Meu pai não me deixou sair quando queria desde a última vez. Tachibana ficou atordoado, provavelmente adivinhou alguma coisa. Devia ter algo a ver com o ninja da nuvem tentando sequestrar Hinata. Para protegê-la, Yashi Yuga simplesmente se recusou a deixá-la sair. Uau! Estou sangrando, vou encontrar minha mãe. As 3 crianças ainda estavam agachadas no chão, chorando. Tachibana ficou um pouco chateado ao ouvi-las. No entanto, ele também poderia usá-los como um experimento. Espere por mim agora, ele disse a Hinata, enquanto caminhava até as 3 crianças arrogantes. Então seus gritos ficaram mais altos. Pare de chorar ou eu vou te bater de novo. Ao ouvir a ameaça, os 3 imediatamente contiveram as lágrimas e olharam para ele sem ousar se mover. Aqueles que não sabiam achavam que Tachibana era o valentão. Uma nuvem de fluorescência verde acendeu em sua mão, e Tachibana a usou no rosto de todos. Vou poupá-lo desta vez. Se ouvir você intimidando os outros de novo, vou quebrar suas pernas. Sentindo que não havia mais dor em seus rostos, as crianças mostraram traços de alegria em seus olhos e disseram respeitosamente: Nós conhecemos nossos erros. Então eles se desculparam com Hinata, e a bondosa Hinata naturalmente os perdoou. E uma mensagem também apareceu na mente de Tachibana. Curando crianças 3 vezes ganhou constituição mais 0,3. O aumento de 0,3 em sua constituição não chegava a um dia de treinamento. No entanto, quanto tempo e quanto chakra ele gastou para curar essas pessoas? A eficiência já era assustadora. Acenando para que se afastassem, Tachibana olhou para Hinata, que estava escondida atrás dele. Sentindo seu olhar, o rosto de Hinata imediatamente corou e continuou a se espalhar. Por favor, Tachibana-kun, não me olhe desse jeito. Tachibana pensou. O que ele fez? Não, o que ele poderia fazer na idade dele? A timidez de Hinata era exagerada, só de olhar já causava uma reação tão grande. E se ele pedisse para ela ajudá-lo a ter filhos no futuro? Balançando a cabeça, Tachibana parou de pensar imediatamente, como se tivesse pensado longe demais. Vamos, a neve está ficando mais forte, eu vou te levar para casa. Sem saber que estava quase imaginando que seria mãe, Hinata assentiu obedientemente e seguiu Tachibana. Ao longo do caminho, os 2 não se comunicaram muito. Principalmente porque ele sentia que se dissesse algo impróprio, a moça Yuga poderia desmaiar de timidez. Ele pode ser caçado pelo clã Yuga.
Hinata seguiu de perto, até pisando nas pegadas de Tachibana na neve. Esta era a segunda vez que ele a acompanhava para casa daquele jeito. Pensando nisso, o rostinho de Hinata ficou vermelho novamente. Olhando para as mangas balançando na frente, ela queria agarrá-las, mas sua timidez impediu qualquer ação. Finalmente, os dois chegaram ao portão do complexo Hyuga. Não deixe sua família ansiosa, volte rápido, Hinata. Tachibana acenou com a mão e se virou para sair. Mas Hinata teve a coragem de perguntar: Tachibana-kun, posso brincar com você no futuro? Tachibana assentiu. Claro, mas às vezes tenho treinamento e coisas para fazer, então você pode não me encontrar. Ele deu o endereço a Hinata e explicou a situação. Ao vê-lo concordar, o rostinho de Hinata finalmente mostrou um sorriso. O que nenhum deles sabia era que essa cena também foi vista por um velho que gosta de espiar. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 5. Dentro do escritório do Hokage, ainda havia fumaça. O terceiro Hokage Hiruzen Sarutobi continuou a fumar seu cachimbo, mas seus olhos estavam fixos na bola de cristal sobre a mesa, imóveis. Na bola de cristal havia imagens de Tachibana e Hyuga Hinata, respectivamente. Era seu ninjutsu característico, a técnica do telescópio. É também um dos ninjutsu que pervertidos como Jiraiya mais querem aprender. Como Hokage, ele costumava usar essa técnica em seu tempo livre para observar os acontecimentos de toda a vila de Konoha, principalmente as mulheres atraentes tomando banho pela cidade. Hiruzen gostaria de ficar 12 horas por dia vigiando se não fosse pelo fato de que espiar demais poderia deixar alguém louco. Hoje, o terceiro Hokage, como de costume, iria aproveitar os banhos termais no extremo leste da vila, mas, inesperadamente, ele viu uma cena interessante. Tachibana. Havia um olhar de reminiscência no rosto do terceiro Hokage. O pai de Tachibana, que já foi seu guarda-costas, tinha uma força que atingia o nível de um Jounin de elite. Claro, não havia uma classificação oficial de Jounin de elite na vila, era apenas um nome particular para aqueles Jounin extremamente poderosos. As fileiras ninja eram Genin, Chunin, Tokubetsu Jounin, Jounin e depois Kage. E o pai de Tachibana era um Jounin entre os Junins. Na noite do ataque da Raposa de 9 Caudas, os pais de Tachibana bloquearam um golpe crítico para Hiruzen, dando-lhe tempo para invocar Ema. Portanto, eles podem ser considerados benfeitores que ajudaram a salvar a vida do terceiro Hokage. A mãe de Tachibana, uma excelente ninja médica, também morreu naquela batalha. Essa foi a razão pela qual o terceiro tratou Tachibana de forma mais favorável. Ele não só foi protegido por cuidadores quando jovem, mas mesmo depois de se tornar independente, sua pensão nunca foi reduzida e foi bastante generosa. O cachimbo em sua mão queimou, a leve sensação de queimação tirando o terceiro de suas memórias. Quando alguém envelhece, é fácil relembrar coisas demais. No entanto, ao lembrar como Tachibana ensinou uma lição àquelas crianças arrogantes e ainda as curou depois, um sorriso apareceu. Em sua opinião, essa criança havia herdado a vontade do fogo, protegendo companheiros sem intimidação, capaz de usar ninjutsu médico. Ele era a futura espinha dorsal de Konoha, sem dúvida. Mas aprender ninjutsu médico de alto nível naquela idade seria o legado de sua mãe? Algumas dúvidas permaneceram, e o terceiro precisava de mais informações. Com um movimento de mão, um ambu com uma máscara de gato apareceu no escritório. Vá coletar todas as informações que puder sobre Tachibana. Sim, senhor Hokage. A voz caiu e o ambu desapareceu. Enquanto isso, depois de mandar Hinata para casa, Tachibana comprou alguns suprimentos e voltou para casa. Essa ida às compras custou uma quantia considerável, deixando-o angustiado e sem uma fonte de renda. Enquanto preparava o jantar, Tachibana pensava no caminho que tinha pela frente. Curar aqueles 3 patifes lhe deu ganhos de atributos que levariam meio dia de treinamento. Se ele tivesse acesso a ninjas feridos, ele tinha certeza de que seu ritmo de progresso seria inimaginável. Mas como ele deveria dar esse primeiro passo? Ir diretamente ao terceiro Hokage? Tudo bem, mas é incomum uma criança pedir uma audiência com o Hokage. Quem ele pensa que é, Naruto, que pode aparecer a qualquer momento? Além disso, expressar entusiasmo só despertaria suspeitas. Dom dom. Houve uma batida rítmica na porta, deixando Tachibana intrigado. Quem viria visitar a essa hora? Chegando. Com um grito, Tachibana largou a refeição que havia preparado e foi até a porta. Vovô terceiro Hokage? Olhando para Hiruzen Sarutobi usando o chapéu de Hokage, Tachibana ficou muito surpreso. Embora ele já tivesse encontrado o terceiro 2 vezes antes quando recebia fundos, o Hokage nunca fez uma visita surpresa. Havia um sorriso no rosto enrugado do terceiro. Tachibana, você não vai me convidar para sentar? Ah, por favor, entre. Tachibana ousaria recusar? Na sala de estar, Tachibana e o terceiro sentaram-se um de frente para o outro, sem falar primeiro. Segurando uma xícara de chá quente, o terceiro olhou ao redor para o ambiente de vida de Tachibana. A aparência do quarto de alguém pode revelar muito sobre o caráter de seu ocupante. Embora fosse apenas uma criança de 4 anos, o quarto estava impecavelmente limpo, sem excesso de lixo e muito arrumado. No relatório da Ambu, Tachibana não apenas foi treinado rigorosamente desde a infância, mas também tratou os vizinhos com gentileza. Um retrato de alguém dedicado à aldeia. O terceiro estava cada vez mais satisfeito. Daquele momento em diante, a imagem cuidadosamente elaborada por Tachibana estava funcionando. E Tachibana estava pensando: qual é o propósito do terceiro em vir hoje?
Tachibana, acho que você já desbloqueou seu chakra, correto? O coração de Tachibana congelou, sem saber quando ele havia sido exposto. Embora estivesse nervoso por dentro, ele rapidamente abriu um sorriso brilhante. É isso mesmo, vovô terceiro, eu tentei o exercício de controle de chakra que meus pais me deixaram há um mês, e eu já tenho chakra. Não só isso, sua expressão era muito animada, como se estivesse compartilhando um grande segredo. Eu também tenho uma habilidade especial para curar os outros. Ao ver que Tachibana não hesitou em admitir isso, os olhos do terceiro mostraram ainda mais apreciação. Ele acreditava que essa criança deveria ser herdeira da vontade do fogo. Fazendo uma pose de Hokage, ele fingiu interesse e perguntou: que tipo de habilidade? Você pode me mostrar? Tachibana também não disse bobagens, sua mão direita se iluminou diretamente com chakra de cura. Vovô terceiro, você tem algum ferimento? Eu posso te curar. O terceiro sorriu e estendeu o braço enquanto balançava a cabeça interiormente. Nos últimos anos, ele não esteve no campo de batalha. Como poderia ter ferimentos? Restaram apenas velhas feridas de muito tempo atrás. Mas isso era apenas gentileza da criança, ela não recusaria. Mas logo a expressão do terceiro mudou. No momento em que a palma o tocou, uma corrente quente percorreu a mão de Tachibana. Esse fluxo quente reparava constantemente os antigos problemas que ele carregava, e sua postura originalmente curvada subconscientemente se endireitava. Este nível de ninjutsu médico. Naquele momento, o coração do terceiro estava em turbulência. Ele descobriu que havia subestimado muito o poder de cura de Tachibana. Capítulo 6. Desculpe. Vovô terceiro Hokage, esgotei minhas reservas de chakra, então não posso mais me curar. Você se sente melhor? Tachibana disse fracamente, olhando para Hiruzen Sarutobi com expectativa. Era tudo uma encenação. Nas últimas 2 semanas, Tachibana dominou muitas habilidades nas artes de cura concedidas pelo seu sistema de benevolência do curandeiro. Ele conseguia controlar facilmente a potência. Ele apenas se conteve um pouco, reparando apenas algumas das antigas feridas do terceiro. Foi usado para mostrar a diferença entre sua habilidade de cura e a dos médicos ninjas comuns. Nesse momento, aproximar-se do terceiro Hokage era uma escolha necessária, a única maneira de bloquear os olhos curiosos do velho. Demonstrar talento e expressar seus pensamentos adequadamente pode atrair melhor a atenção e o apreço do terceiro. E a realidade se desenrolou como Tachibana esperava. Após sentir as mudanças em seu corpo, o terceiro Hokage rapidamente fez perguntas sobre sua habilidade de cura. No final, ele concluiu que isso não era um ninjutsu médico comum, mas algum tipo de Kekkei Genkai. Porque nem mesmo o jutsu de cura mais avançado conseguiu fazê-lo se sentir tão rejuvenescido. Nesse momento, o terceiro olhou para Tachibana com olhos mais suaves, quase o tratando como seu próprio neto. Tachibana, você tem algum sonho? Quantas vidas um ninja com um Kekkei Genkai especial poderia salvar para Konoha? Sabe, ninjas geralmente morrem durante missões. Muitos acumularam ferimentos não tratados e foram forçados a se aposentar. Quando Tachibana crescer, se tornar a próxima Tsunade está logo ali. Naquele momento, o poder de combate de Konoha poderia ser ainda mais reforçado. Porém, antes disso, ele ainda precisava confirmar se Tachibana tinha interesse em Konoha. Cara, que velho sonhador! Tachibana reclamou internamente do terceiro, mas não demorou a responder. Meu sonho é me tornar um grande ninja para poder proteger meus amigos. Excelente! O terceiro ficou simplesmente radiante. Tachibana falou em proteger amigos, mas em Konoha, todos não são amigos dele? Estou otimista quanto ao seu sonho, Tachibana. Se precisar de alguma coisa, pode vir até mim. O terceiro ofereceu diretamente uma grande recompensa, entregando a Tachibana 100.000 ryu junto com um pacote de kunai, shuriken e até mesmo uma pilha de etiquetas explosivas com um aceno de mão. 100.000 ryu não era uma quantia pequena. Geralmente apenas 80.000 a 200.000 ryu eram ganhos para uma missão de nível B que exigia uma equipe completa. Quanto às etiquetas explosivas, eram munições restritas. Não se deixe enganar pelos 600 bilhões de marcadores explosivos de Conan. No mundo real, o marcador explosivo custa a partir de 300 ryu. Vale 5 tigelas de ramen em Shiraku. Pode-se dizer que essa onda de generosidade do terceiro não poupou despesas. Vendo a gentileza demonstrada, Tachibana fez seu próprio pedido. Vovô terceiro Hokage, tem uma coisa em que preciso da sua ajuda agora. Espero ir ao hospital de Konoha para ajudar a curar os ninjas feridos de lá, tudo bem? Esse era o verdadeiro propósito de Tachibana ao revelar suas habilidades médicas hoje. Somente entrando no hospital de Konoha e tratando outras pessoas ele conseguiu ficar mais forte rapidamente. Ao ouvir esse pedido, o terceiro hesitou. Tachibana, você não está um pouco jovem demais? Tachibana balançou a cabeça freneticamente. Vovô terceiro, toda vez que passo pelo hospital e vejo aqueles ninjas feridos, fico muito triste. Eles pagaram muito caro para proteger nossa vila, mas não posso fazer nada para ajudar. Agora que aprendi esse ninjutsu, esta é uma maneira de contribuir. No final, parecia haver uma determinação brilhante em seus olhos. Uma performance premiada. Que bom menino! Com grande alívio, o terceiro concordou com seu pedido sem pensar mais. Ok. No entanto, ele estabeleceu algumas restrições, exigindo que Tachibana permanecesse no hospital ninja por no máximo meio-dia por dia, e não negligenciar seu próprio treinamento. O que o terceiro queria era que Tachibana se tornasse um ninja capaz, não que se esforçasse demais quando criança. O terceiro ainda tem essa visão em mente.
Tachibana não fez objeções a esses termos. Embora desesperado para melhorar sua força, ele não exporia abertamente os aspectos aterrorizantes de suas habilidades de cura. Estar um pouco à frente de seus pares só o faria ser considerado um gênio. Mas um gênio que subverteu completamente a norma era visto como um monstro. Agora, antes de crescer completamente, ele precisa se desenvolver cuidadosamente. O terceiro ficou mais um pouco, conheceu Tachibana melhor e depois foi embora. Na verdade, no coração de Tachibana, ele não tinha nenhum sentimento ruim em relação ao terceiro Hokage. Quanto às teorias da conspiração sobre o terceiro que circularam em sua vida passada, ele as encarou de uma perspectiva neutra. Este homem tinha uma reputação mista. Sim, a julgar pelas interações atuais, o amor do velho por Konoha era inquestionável. Alguns perguntam por que, em vez de se sacrificar, o terceiro enviou o idoso Minato Namikaze para a morte. A razão também foi dada no cânone. Para evitar a intrusão de óbito, Minato colocou uma barreira do lado de fora entre ele e Kushina, na qual ninguém podia entrar. Além disso, o terceiro naquele momento não hesitou, tentando atacar diretamente o Nove Caudas. Quanto ao desaparecimento do clã Senju, as mortes de Sakumo e Navaki. Primeiro, os Senju abandonaram seu sobrenome e se integraram totalmente à aldeia em vez de serem exterminados. Até mesmo Tsunade não carregava mais o nome Senju abertamente. Quanto aos destinos de Sakumo e Navaki, o terceiro deve saber de alguma coisa, mas é exagero dizer que ele os orquestrou. Pode-se dizer que o terceiro fez escolhas tolas e indecisas, mas ele sinceramente desejava o bem-estar de Konoha. Era completamente diferente de um certo líder de aldeia que usa tudo por Konoha como um mantra vazio diariamente. Só podemos dizer que sua habilidade era insuficiente e seu escopo era limitado, mas ele tentou seu melhor. Para Tachibana, era ainda mais simples. Desde o renascimento, o terceiro não o maltratava. Já chega. Além disso, o terceiro trouxe-lhe um grande presente hoje. E curando as feridas do terceiro, ganhou chakra mais 15, afinidade com chakra da terra, ninjutsu mais 10. Com certeza, à medida que a força do paciente aumenta, também aumentam as recompensas que Tachibana colhe a cada vez. Parece que no futuro eu devo ajudar o velho a se curar novamente. Sob o céu profundo da noite veio seu murmúrio baixo. Capítulo 7. Fora de Konoha, em uma floresta comum. Em Konoha, as pessoas comuns não sabem que a organização obscura, a Raiz, que controla a maioria das operações subterrâneas da vila, está localizada nas profundezas do subsolo. Na verdade, muitos ninjas de Konoha desconheciam a existência da Raiz. Este grupo não reconhece linhagens e não obedece às ordens do terceiro Hokage. Se Tobirama Senju soubesse que Suambu havia se tornado aquilo, certamente ficaria furioso. Mas era uma pena que ele já estivesse morto. Neste momento, Danzo assistiu ao relatório sobre Tachibana enviado por seus agentes da Raiz com seu único olho descoberto. E esse Tachibana, como a Raiz que se orgulha de proteger secretamente Konoha, os métodos de Danzo eram inescrupulosos. Assim que houve qualquer perturbação envolvendo o terceiro Hokage, ele recebeu a notícia imediatamente. E a questão da visita do terceiro Tachibana hoje naturalmente não passou despercebida por Danzo. Na verdade, o arquivo de inteligência de Tachibana já estava em sua mesa. No entanto, depois de ler um pouco de suas informações, também não consegui despertar o interesse de Danzo. Ele simplesmente desbloqueou seu chakra e aprendeu ninjutsu médico básico? Ele pode ser um gênio entre os ninjas comuns, mas contra os verdadeiros poderosos ele é insignificante. Como não há um limite especial de linhagem, seu potencial é claramente mediano. As palavras estavam cheias de desdém pelo terceiro Hokage e Tachibana. Na opinião de Danzo, apenas poderes como o Sharingan do Uchiha e o estilo madeira do Senju valiam a pena ser perseguidos. Um gênio civil como Tachibana não merecia sua atenção. Na sala vazia, Danzo mais uma vez emitiu sua própria declaração. Hiruzen, você é velho e fraco. O futuro de Konoha só pode ser controlado por mim. Enquanto isso, tendo obtido permissão do terceiro, Tachibana foi ao hospital ninja no dia seguinte. A princípio, o diretor do hospital pensou que uma criança mal comportada havia entrado sorrateiramente, mas depois que Tachibana demonstrou suas habilidades de cura e mostrou uma carta do escritório do Hokage, ele foi tratado como um interno prodígio. E curando ninja ferido, ganhe constituição mais 1,3, experiência em controle de chakra mais 1. E curando ninja ferido, ganhe chakra mais 2,5. E curando ninja ferido, ganhe afinidade de chakra do vento experiência mais 1. Ao longo da manhã, Tachibana tratou um total de 9 pacientes ninjas. Para não chamar muita atenção, ele fingiu exaustão de chakra quando terminou. Mas mesmo assim foi chocante o suficiente. O diretor do hospital de Konoha ficou alarmado com suas habilidades. Carinha, qual é o seu nome? Tachibana Kamio. Ao ouvir esse nome, o diretor ficou atordoado. Por acaso o nome da sua mãe é Mieko? Sim. Ao ouvir a resposta afirmativa de Tachibana, a atitude do diretor imediatamente se tornou muito mais cordial e seu tom, emocionado. Mieko era considerada uma das minhas alunas mais promissoras quando começou aqui. Seu ninjutsu médico era extraordinário. Eu não esperava que o filho dela fosse superá-la sendo tão jovem. Ele estava muito otimista sobre o potencial futuro de Tachibana. Tachibana não esperava que sua mãe tivesse tal conexão aqui. Você foi o professor dela? O diretor acenou com as mãos. Não posso dizer que sou seu verdadeiro sensei. Apenas supervisionei seu treinamento inicial depois que ela se juntou à equipe do hospital.
Afinal, Mieko só teve uma verdadeira mestra, a lendária Tsunade Imi. Tsunade? Tachibana ficou surpreso ao perceber que seu passado era tão impressionante. Reunindo os nomes em sua cabeça, ele poderia chamar Tsunade de vovó. Melhor não, se Tsunade tivesse ouvido esse termo carinhoso. Não apenas sua força monstruosa o derrotaria, mas sua raiva infame também o sufocaria. Parece que ganhar pontos de habilidade não será tão simples quanto eu pensava. No caminho para casa, Tachibana resumiu o progresso daquela manhã. Havia 9 pacientes no total, mas ele só ganhou pontos de estatísticas do ninja de nível Chunin e Tokubetsu Jounin. Os 7 genin restantes contribuíram apenas com traços de experiência para suas afinidades e habilidades. Nem experiência em ninjutsu. De acordo com sua dedução, quanto mais forte o ninja, maior a chance de ganhar pontos de habilidade ao curá-lo. Além disso, as brechas do sistema não eram tão facilmente exploradas. Originalmente, ele queria tratar os ferimentos de cada paciente gradualmente para tentar desencadear múltiplas recompensas. No entanto, o sistema só concedia recompensas quando os ferimentos do paciente se recuperavam além de um certo limite. Houve também um período de bloqueio de 2 dias para cada paciente curado. Isso frustrou completamente os planos de Tachibana de capturar ninjas habilidosos, escondê-los e curá-los, feri-los infinitamente para obter grandes ganhos. Não parecia um caminho fácil para o poder. De volta a casa, Tachibana começou a estudar seu status. Nome, Tachibana. Idade, 4 anos. Constituição, 18.5, despertar da linhagem Senju. Espírito, 12.9. Chakra, 35,5 nota. A média de genin é 10 em cada atributo. Habilidades, controle de chakra nível 1, arremesso nível 1. Naturezas dos chakras, vento, relâmpago, terra. Rio, 13. Comentários, medíocre entre os genin um grunhido. Olhando para sua tela de status, Tachibana viu que suas habilidades ainda eram bastante deficientes. Essa técnica de arremesso foi ensinada a ele por um genin. Ao assistir ao anime em sua vida passada, Tachibana sentiu que kunai e shuriken eram armas mortais bastante ineficazes. As delicadas heroínas lançavam um pergaminho inteiro em cada batalha, apenas para Temari afastá-las com seu leque. Mas a realidade era bem diferente. O ninja médio tem reservas de chakra muito limitadas, muitas vezes esgotadas após apenas alguns usos de ninjutsu. Portanto, o ninjutsu era usado apenas nos momentos mais críticos para finalizar as lutas letalmente. Habilidades de combate de taijutsu e bukijutsu, técnica com armas, eram os estilos de luta da maioria dos ninjas de baixa patente. Simplesmente, genin falso, Naruto enviando clones das sombras descontroladamente. Genin real, kunai e shuriken voando por toda parte. Atualmente, Tachibana não tinha reservas para muitas técnicas de ninjutsu, mesmo que as aprendesse. Ele pode muito bem se concentrar em melhorar suas habilidades de arremesso por enquanto. No pátio, 2 bonecos de treinamento estavam em um canto. A 10 metros de distância, 4 shurikens apareceram nas mãos de Tachibana. Prenda a respiração, concentre-se, concentre toda a atenção nas marcas do alvo. Uma folha murcha caiu de uma árvore. Pá! Tachibana girou e jogou a shuriken com uma pose ousada. Pu! Então, todas as 4 shuriken estavam presas inutilmente na parede. Tachibana ficou em silêncio por 3 segundos, depois se virou e saiu para um treinamento solo difícil na floresta. Capítulo 8. Depois de perceber que não tinha talento para arremessar armas, Tachibana voltou ao básico. Ele ia ao hospital de Konoha para ganhar experiência pela manhã, fazer condicionamento físico à tarde e exercícios de controle de chakra à noite. Os dias eram a mesma rotina, mas gratificantes. Hinata aparecia de vez em quando. Quando Tachibana estava treinando, ela ficava sentada em silêncio, observando. Os dois gradualmente se familiarizaram mais um com o outro, embora a timidez de Hinata não pudesse ser superada da noite para o dia. Para Hinata, seria enganoso dizer que Tachibana não tinha pensamentos impuros sobre ela. Mas o que ele imaginou foi a gentil, porém forte princesa Yuga, anos depois, não a atual versão pequena de Loli. Ele não poderia ser culpado por isso. Tachibana podia sentir isso. Hinata olhava para ele de forma diferente dos outros. Ele não sabia por que aquela criança ninja o via de forma tão peculiar. Por enquanto, Tachibana sentia no máximo uma predileção por seus encantos femininos e fofos. Portanto, a maior parte de sua energia permaneceu focada em melhorar sua própria força. Graças à interface do sistema, Tachibana pôde acompanhar claramente seu progresso. Assim como em um jogo, qualquer aumento de atributos o deixava feliz por muito tempo. Muitos não conseguem manter a motivação quando o trabalho duro não mostra resultados tangíveis diariamente. Com o tempo, a falta de retorno visível faz com que as pessoas fiquem desanimadas e desistam. Caminhando pela movimentada rua do mercado, Tachibana pensou onde conseguir comida. Ele teve boa sorte naquela manhã, ganhando 10 pontos de atributos e aprendendo a técnica da grande bola de fogo com um paciente ninja. Embora fosse chamada de bola de fogo relativamente inofensiva, ela era na verdade extremamente poderosa e tinha um potencial ofensivo incrível. O ataque de afinidade com fogo também era uma das naturezas mais versáteis. O único problema que Tachibana enfrentava agora, ele ainda não tinha uma natureza de chakra de fogo. Mas esse era um pequeno obstáculo. O caminho à frente ainda era longo, e ele acreditava que poderia eventualmente obter todas as afinidades elementais. Sai daqui, sua raposa demoníaca. Não vou te vender nada.
Ouviu-se um grito de raiva vindo de cima naquele momento. A multidão se dispersou rapidamente como se estivesse evitando algo imundo, e a rua antes movimentada ficou deserta. Apenas um menino de 3 ou 4 anos ficou ali, ainda segurando dinheiro para comprar comida. Uzumaki Naruto. Tachibana olhou de soslaio para o garotinho da mesma idade que ele, mas muito mais magro e desnutrido. Este incidente foi, sem dúvida, uma marca negra no legado do terceiro Hokage que nunca poderá ser apagada. Como filho de um herói, Naruto não podia nem garantir uma vida normal, muito menos receber o tratamento que merecia. Alguns dizem que o terceiro permitiu que os aldeões extravasassem seu ódio ao aceitar a identidade de Naruto como a raposa de 9 caudas. Mas, na opinião de Tachibana, isso era pura bobagem. Em Konoha todos sabiam que a raposa de 9 caudas era a verdadeira culpada pela devastação. Podiam simplesmente dizer que o demônio pereceu junto com o quarto Hokage Minato. Isso reforçaria a imagem heróica do quarto e dissiparia o ressentimento persistente entre os moradores. Afinal, quando até mesmo o maior sacrifício foi feito, do que mais havia para reclamar? A necessidade de Naruto como bode expiatório continha maquinações ainda mais sombrias? Tachibana não conseguiu desvendar todos os fios da meada nem se importou em tentar, porque agora ele não podia mudar nada. No entanto, havia algumas coisas que ele ainda conseguia fazer, dentro de suas capacidades. Ele deu um passo à frente. Sentindo o desgosto, o medo e o ódio nos olhos de todos, Naruto ficou interiormente magoado. Ei, esqueci minha carteira quando saí hoje. Você pode me emprestar dinheiro para comprar comida? De repente, uma voz veio de trás dele. Virando a cabeça, ele viu o orador. Muito legal. Essa foi a primeira impressão que Naruto teve de Tachibana. Com cabelos pretos, olhos escuros, feições requintadas e um olhar confiante, ele era ainda mais legal e bonito do que os garotos daqueles clãs que Naruto já tinha visto antes. Isso fez se sentir um pouco constrangido. Você está falando comigo? Naruto olhou ao redor e viu que apenas os dois restavam, e apontou para si mesmo interrogativamente. Claro. Tachibana olhou diretamente em seus olhos azuis, falando em um tom muito calmo. Esqueci meu dinheiro quando saí, e agora quero ramen e shiraku. Acabei de ver que você tinha dinheiro, então vim perguntar. Se não quiser, esqueça. Naruto encontrou o olhar firme de Tachibana. Não havia constrangimento em pedir dinheiro emprestado, nem qualquer repulsa ou ódio. Bem, claro. Naruto levantou o dinheiro na mão, talvez algumas centenas de ryu. Você também gosta de lamen e shiraku? Sou cliente regular de lá, quer vir comigo? No final, seu tom tornou-se cauteloso. Ele olhou para Tachibana com expectativa e acrescentou apressadamente. Se eu te convidar, você não precisa me pagar de volta. O que foi tudo isso? Tachibana suspirou interiormente, seu coração doendo um pouco. Ao assistir ao anime em sua vida passada, embora ele sentisse simpatia por Naruto, isso não o impactou como essa experiência vivida. Vendo que Tachibana não respondeu por um tempo, o olhar nos olhos de Naruto gradualmente escureceu. Naquele momento Tachibana assentiu levemente, então eu aceito. Te pago em outra ocasião. Naruto finalmente deu um suspiro de alívio e então impacientemente agarrou o braço de Tachibana e foi em direção ao Ichiraku Ramen. Enquanto caminhavam e conversavam, Naruto perguntou, meu nome é Uzumaki Naruto, e você? Kamiyo Tachibana. Tachibana? Belo nome. Ao longo do caminho, todos os pedestres que viram os dois os evitaram, mas Naruto não se importou naquele momento. Ele havia encontrado um colega que não o olhava com aqueles olhos estranhos. Naquele momento todo seu coração estava focado em Tachibana. E Tachibana ignorou os olhares de desdém daqueles transeuntes ignorantes. Falar com Naruto tão impulsivamente hoje ainda foi um tanto precipitado. Ele tinha certeza de que devia haver Ambu ou a Raiz observando Naruto o tempo todo. Possivelmente ambos. Em poucos minutos, a notícia de seu contato com os Jinchuriki chegaria ao terceiro Hokage e a Danzou. Contudo, Tachibana não estava com medo. Sua mãe era aluna da lendária Tsunade em medicina, e seu pai parecia estar conectado ao próprio terceiro. Ele também mostrou sua habilidade e que estava incorporando a vontade do fogo, com raízes profundamente plantadas no solo de Konoha. O terceiro definitivamente não se oporia a esse assunto trivial. Sendo esse o caso, ele poderia muito bem fazer amizade com Naruto. Pelo menos, poderia trazer um pouco mais de luz à infância sombria do menino. Capítulo 9. Dentro do escritório do prédio administrativo do Hokage, a fumaça persistia como de costume. O terceiro Hokage ouviu silenciosamente o relatório da Ambu. Como anfitrião dos Jinchuriki de 9 caudas, os movimentos de Naruto eram naturalmente uma prioridade máxima da vila. Uma equipe Ambu de 3 pessoas manteve vigilância secreta ao redor dele dia e noite, não apenas para protegê-lo contra ameaças estrangeiras, mas para monitorar o selo que continha Kyuubi. Qualquer situação seria imediatamente reportada ao terceiro Hokage. Como agora. Conforme observado pela minha equipe, pareceu uma mera coincidência o encontro em que o jovem Tachibana se aproximou dos Jinchuriki para falar. No entanto, a ação em si parece um tanto suspeita. Após relatar, o Ambu mascarado de gato abaixou a cabeça, aguardando o julgamento do Hokage. Ele era apenas uma ferramenta, responsável apenas por transmitir detalhes completos de forma objetiva. Nenhum traço de sentimentos pessoais misturados. O terceiro não tinha pressa, pegou sua bola de cristal e teceu selos de mão. Imediatamente uma imagem apareceu acima, mostrando a situação dentro do Ichiraku Ramen.
Tachibana e Naruto estavam devorando uma tigela enorme de ramen, com as mãos livres gesticulando animadamente enquanto riam alegremente juntos. Os olhos do terceiro tinham uma expressão complicada. Era ele quem devia desculpas a Minato e Naruto. A aparição de Tachibana foi bastante oportuna, capaz de preencher bem uma lacuna importante. De qualquer forma, ele costumava visitar Naruto, dando palestras sobre a vontade do fogo e dando orientações. Mas ele era o Hokage, um ancião. O que faltava a Naruto era a companhia e a aceitação dos colegas da sua idade. Tachibana era muito adequado, tinha uma boa formação, bom caráter e talentos excepcionais. Com potencial futuro para se tornar Hokage, Naruto seria um bom aliado. Sim, nessa época Hiruzen Sarutobi já imaginava Tachibana se tornando Hokage algum dia. Ele chegou a essa conclusão depois de um tempo de vigilância. Desde que entrou para a equipe do hospital, Tachibana foi revelando cada vez mais seus talentos. O chakra em seu corpo aumentou visivelmente a uma taxa surpreendente. Lembrando-se da mãe de Tachibana, Mieko, o terceiro já havia vagamente adivinhado o motivo. Estrondo. A porta do escritório do Hokage se abriu de repente quando Danzou entrou com uma expressão vazia. Danzou, você não bateu de novo. O terceiro acenou para que o Anbu se retirasse e então repreendeu Danzou, infeliz. Não que Danzou se importasse com uma repreensão tão leve. Hiruzen, esse Tachibana contatando os Jinchuriki de repente me parece suspeito. Suspeito que ele possa ser um espião de uma vila externa com a intenção de atacar os Jinchuriki. Entregue-o à minha raiz para um interrogatório completo. O terceiro zombou do pretexto frágil e das palavras arrogantes. Danzou realmente o fez de bobo? Danzou não queria simplesmente recrutar os talentos únicos de Tachibana para a raiz depois de descobri-los? Amigos há décadas, o terceiro entendeu completamente os objetivos de Danzou. Nesse momento, Danzou sentiu um certo arrependimento por não ter prestado mais atenção em Tachibana antes. A única pessoa que poderia fazer Hiruzen se submeter a eles, além dos Jinchuriki, era Tachibana, não era? Não era segredo que Tachibana tratava pacientes diariamente no hospital, mas essa foi uma informação que Danzou obteve rapidamente. Mas não era um ninjutsu médico comum, como inicialmente se supôs, mas sim algum tipo especial de Kekkei Genkai sanguínea de cura. Não só é muito mais eficaz que o jutsu de cura padrão, mas também pode tratar ferimentos antigos e persistentes. Se a raiz obtivesse Tachibana, eles poderiam estudar esse Kekkei Genkai e ganhar um ninja médico adicional, comparável à própria Tsunade. Ele era simplesmente valioso demais para deixar passar. Então, quando soube do incidente de hoje, Danzou não perdeu tempo em procurá-lo. Quanto à desculpa de ser um espião de fora da aldeia atacando os Jinchuriki, nem o próprio Danzou acreditava nisso. O rosto envelhecido do terceiro tornou-se severo, com uma leve expressão de raiva aparecendo. Danzou Tachibana é filho de uma família nobre e herdeiro da vontade do fogo. Não o entregarei. Finalmente endurecendo o tom, ele se virou sem hesitar. O plano de Danzou foi descoberto, mas ele persistiu descaradamente. Hiruzen, as habilidades médicas de Tachibana têm grande valor em pesquisa. Entregá-lo a mim contribuirá para o fortalecimento de Konoha. Impossível. O terceiro interrompeu. Danzou, não se esqueça, eu sou Hokage. Minha decisão é final. Com essas palavras, o próprio DNA de Danzou pareceu se rebelar. Hiruzen, você vai se arrepender disso. Depois de falar, Danzou saiu furioso do escritório sem dizer mais nada, percebendo que não conseguiria obter Tachibana. O terceiro deixou sua posição bem clara com apenas essas duas frases. Não importava se ele não pudesse ficar com Tachibana temporariamente. Danzou poderia fazer com que agentes da raiz se passassem por ninjas comuns para receber tratamento dele no hospital. Embora não fosse possível estudar o Kekkei Genkai diretamente no momento, era melhor não provocar mais o terceiro. Dentro do escritório, o terceiro soltou um longo suspiro, expressando desamparo em relação ao seu velho amigo. Esse Danzou, seu alcance cresceu muito. Se não fosse por saber que Danzou realmente fez tudo pelo bem de Konoha, ele nunca permitiria que um poder tão aterrorizante surgisse sem oposição. Entretanto, agora parecia que ele realmente deveria impor algumas restrições. Com esse pensamento, várias novas políticas para controlar a raiz rapidamente tomaram forma na mente do terceiro. Enquanto isso, no Ichiraku Ramen, Tachibana e Naruto tinham 3 enormes tigelas de ramen vazias empilhadas na frente deles. Naruto esfregou sua barriga protuberante com dificuldade, olhando para Tachibana, que também parecia prestes a explodir, recusando-se a admitir a derrota. Eu estava mal hoje, mas com certeza vou vencer você na próxima vez. Tachibana dispensou o assunto com um gesto indiferente. Claro, claro. Qual era o sentido de derrotar Naruto? Se ele quisesse um verdadeiro desafio alimentar, deveria enfrentar sua fofa Hinata. A última vez que Tachibana levou Hinata para comer ramen, sua vontade de ganhar dinheiro disparou inúmeras vezes. Se ele não começasse a ganhar dinheiro, como poderia pagar o tratamento da sua futura noiva? Estou um pouco envergonhado por você ter que cobrir 3 tigelas para mim desta vez. Vou te levar para um churrasco outro dia. Ao ouvir o convite de Tachibana, Naruto concordou sem hesitar. Nem mencione que seria uma despesa do Tachibana. Mesmo que Naruto tivesse que cobrir tudo sozinho, ele ainda aceitaria ansiosamente. Antes de se separarem, Naruto olhou para Tachibana prestes a seguir na direção oposta. Isso. Tachibana, isso significa que somos amigos agora. Ao ver Naruto perguntar, Tachibana inclinou a cabeça e a balançou. Não, mas depois que eu te convidar para jantar na próxima vez, tudo ficará bem. É preciso dar e receber para que sejamos amigos de verdade.
Naruto, que inicialmente ficou brevemente decepcionado com a negação, de repente deu um pulo de excitação. Vou ter um amigo. Dividido entre a felicidade e a tristeza extremas, Naruto perdeu o equilíbrio e caiu de cara no chão. Tachibana sorriu sem compaixão para a cena. Olhando para o arranhão fresco na palma da mão de Naruto, causado pelo chão rochoso, ele instintivamente executou uma técnica de cura. Curando Uzumaki Naruto, ganhe Constituição mais 1, Chakra mais 5, pontos mais 20, Chakra Azura puro. Capítulo 10. Jin. Ao ver uma notificação flutuando na sua frente, Tachibana ficou surpreso. Além dos aprimoramentos de chakra e físicos que eram apenas recompensas básicas, ele ganhou 20 pontos, que poderia ganhar com 1 ou 2 dias de trabalho no hospital. Mas a última recompensa o fez pular de alegria. Chakra puro de Ashura. Como filhos do sábio dos 6 caminhos, Ashura e Indra lutaram por milênios. Os dois lutaram sem parar, chegando a reencarnar seus chakras para dar continuidade ao conflito. Assim, sempre que as reencarnações de chakra de Ashura e Indra apareciam, uma tempestade sangrenta devastava o mundo ninja, ou o vento de Ashura ou os ventos de Indra prevaleciam. Essa antiga rivalidade moldou o destino de inúmeras gerações, e agora Tachibana fazia parte desse legado. As reencarnações de Ashura e Indra da era anterior foram um ápice. Com sua liberação de madeira e ninjutsu, Senju Hashirama derrotou Uchiha Madara, que estava usando a raposa de 9 caudas. No passado, as reencarnações de Ashura usaram os poderes da besta com cauda para lutar contra os de Indra. Obter o chakra de Ashura significava que Tachibana poderia se tornar um deus ninja no futuro. Ele verificou o preço da loja para chakra Ashura, 15.000 pontos. Que pechicha! Uau, Tachibana, agora você realmente consegue usar ninjutsu. O grito animado de Naruto tirou Tachibana de seu estado atordoado. Graças à 9 cauda selada dentro dele, Naruto se curou rapidamente. Mas nunca tão rápido, seu ferimento desapareceu em 2 segundos. Meu único amigo é tão forte. Tachibana deu um sorriso gentil. Acabei de me tornar um ninja médico, Naruto. Se você se machucar no futuro, venha me procurar no hospital de Konoha. Atendo pacientes lá todas as manhãs. Os olhos de Naruto brilharam. Que legal. Eu decidi, vou me tornar o Hokage e depois vou deixar você ser o diretor do hospital. Tachibana não sabia se ria ou chorava. Ok, então vou esperar o dia em que você se tornar Hokage. Está ficando tarde, hora de ir para casa treinar. Da próxima vez te convido para um churrasco. Ele acenou adeus para Naruto, que observou até Tachibana desaparecer de vista antes de se virar para ir embora. Tachibana, vou deixar você orgulhoso. Depois de se separar de Naruto, Tachibana correu para casa o mais rápido possível. O que começou como um dia comum se tornou extraordinário graças a um capricho. Sistema, ajude-me a extrair o chakra puro de Ashura. Embora não fosse inteligente, o sistema ainda era muito atencioso. Recompensas de alto nível como essa podiam ser obtidas em particular para evitar exposição. Mais importante ainda, ele obteve chakra Ashura puro, apenas energia bruta. Em sua vida passada, muitos debateram se a natureza despreocupada e indulgente de Naruto decorria do chakra de Ashura influenciando sua personalidade. Se sim, Tachibana não ousou se fundir diretamente com ele. Felizmente, o sistema forçou a separação. Assim que falou, Tachibana sentiu seu chakra ser estimulado, aumentando rapidamente. Simultaneamente, suas células iniciaram a transformação mais profunda até então. Uma sensação de relaxamento tomou conta de sua mente. Seu corpo inteiro transbordou de vitalidade, e até mesmo o cansaço da corrida para casa desapareceu. Ele podia sentir sua força se multiplicando e uma nova sensação de poder percorreu suas veias. Abrir painel de status. Personagem, Tachibana. Idade, 4 anos. Constituição, 35.3. Despertar do corpo sábio. Espírito, 20.3. Chakra, 1.1 Kakashi. Habilidades, controle de chakra nível 2, arremesso nível 4, jutsu da grande bola de fogo nível 2, jutsu do clone nível 3, naturezas dos chakras, vento, relâmpago, terra, yang, pontos, 103. E comentários, corpo poderoso, chakra incrível, futuro brilhante pela frente. Mas por enquanto nada comparável a um Chunin experiente. Vendo seus atributos físicos e de chakra aumentarem, Tachibana sorriu novamente. A colheita de hoje foi realmente abundante. Até mesmo as quantidades de chakra usavam a unidade universal de medida Kakashi. Como todos sabiam, o mundo ninja tinha 2 unidades padrão, Kakashi para chakra e Azuma para grandes somas de dinheiro. Este não é o maior efeito do chakra Ashura. Tachibana sabia que apenas o aumento do chakra não seria capaz de igualar a linhagem de Indra. Não importa quanto chakra alguém tenha, a falta de habilidade para usá-lo faz dele um tolo. O papel mais importante do chakra Ashura era moldar um corpo sábio completo. O corpo sábio concedia poderosa autocura, além de grande aptidão para ninjutsu. Basta olhar para Shirama. O renascimento da criação de Tsunade era simplesmente sua habilidade passiva, e ele podia entrar no modo sábio em segundos. Não sei quando terei a chance de obter o chakra de Indra de Sasuke. O desejo humano era insaciável. Logo após se alegrar com o corpo do sábio, Tachibana já pensava em adquirir a segunda peça.
Com o chakra de Indra ele não apenas possuiria um poder imenso, mas também equilibraria as duas forças lendárias. Isso o tornaria verdadeiramente invencível no mundo ninja, uma força a ser reconhecida tanto no plano espiritual quanto no físico. Mas não havia nada que ele pudesse fazer por enquanto. Com a relação tensa dos Uchiha com a vila, Sasuke raramente aparecia em público, muito menos permitia que Tachibana se aproximasse. Ele percebeu que teria que esperar até entrar na academia ninja para interagir com Sasuke adequadamente. Por enquanto, o crescimento era fundamental, então ele só podia se concentrar no que estava à sua frente, não havia necessidade de pensar tão à frente ainda. Ele se encorajou silenciosamente e pegou o pergaminho do estilo do vento, grande avanço para estudar. Bastava olhar para seu status para perceber que suas habilidades em ninjutsu eram ruins. Tachibana não queria ser como Naruto, que usava um jutsu durante toda a obra. Ele queria um estilo tão belo e poderoso quanto o de Uchiha Madara. Não importava o quão ruim fosse, ele tinha que conquistar o título de mestre do ninjutsu. Embora o terceiro Hokage descaradamente alegasse ser o Hokage mais forte de todos os tempos, sua técnica de grande combinação de 5 liberações realmente parecia elegante e altamente eficaz até onde ele sabia. Tachibana almejava superar até mesmo isso, dominando uma ampla gama de jutsus para garantir que pudesse lidar com qualquer situação com destreza e poder. O caminho à frente era longo, mas a determinação de Tachibana era inabalável. Capítulo 11. O tempo voa e num piscar de olhos, meio ano se passou desde o que aconteceu antes. No hospital de Konoha, Tachibana, como de costume, vinha todas as manhãs para adquirir alguns atributos. Era a rotina habitual, o hospital pela manhã e o treinamento depois, o que funcionou para ele até então. A única diferença era que no começo, Tachibana só recebia cerca de 10 pacientes por dia dos quais ele conseguia obter atributos. Mas agora esse número pelo menos quadruplicou, o que já era impressionante, considerando sua idade e a hesitação das pessoas em procurá-lo. Mas havia uma razão para isso. Depois de descobrir que a técnica de cura de Tachibana tem meios de curar ferimentos graves, muitos ninjas aparentemente saudáveis encontraram o caminho até ele com seus corpos machucados. Não custava nada tentar ver se eles poderiam ser curados. Essa era a mentalidade que a maioria adotava antes de visitá-lo. E Tachibana também era um grande aproveitador, nunca curando todos de uma vez. Em vez disso, ele para quando eles atingem o padrão de recompensas oferecido pelo sistema e pede que retornem em alguns dias. A desculpa óbvia era que o tratamento segmentado teria melhores resultados. Na realidade, é apenas para extrair atributos deles mais algumas vezes. Comportamento adequado em busca de lucro. Tratou um paciente, ganhou chakra mais 2,5, transformação da natureza do vento mais 24, pontos mais 2. O aviso do sistema soou em sua mente, mas Tachibana não mudou sua expressão enquanto dizia ao paciente à sua frente. Senhor Inuzuka, é só isso por hoje. Depois de mais 3 sessões, seu pé direito estará recuperado. Ao ouvir isso, os ninjas do clã Inuzuka demonstraram alegria. Obrigada, pequena curandeira genial. Volto em 2 dias. Depois disso, ele saiu do escritório com uma bengala. Um pequeno médico gênio ou algo assim. Graças ao seu poder de cura, nos últimos 6 meses, nenhum dos feridos que Tachibana tratou ficou sem cura. Gradualmente sua fama se espalhou em pequena escala. Ele não sabe quem o chamou assim primeiro, mas depois as enfermeiras do hospital e os ninjas médicos passaram a usar o apelido. Bem, agora até os pacientes sabem disso. Tirando seu jaleco branco, a tarefa de Tachibana para hoje também foi concluída. Quando ele saiu do hospital, viu uma linda garota de olhos brancos parada ali com uma marmita. Hinata, desculpe por fazer você esperar. Caminhando na frente de Hinata, um sorriso gentil apareceu no rosto de Tachibana enquanto ele gentilmente esfregava seu cabelo azul escuro. Eu também acabei de chegar, Tachibana-kun. Sentindo o calor em sua cabeça, o rosto de Hinata rapidamente ficou vermelho enquanto ela corava, e as mãos que seguravam a caixa de comida tremeram levemente. Tachibana-kun tocou minha cabeça tão confortável. Agora ela estava muito melhor do que antes, pelo menos não era tímida ao falar. No entanto, mesmo assim o contato físico estava chegando ao ponto crítico. Tachibana abaixou a mão a tempo e pegou a caixa de comida das mãos da garota. Demais. Embora eu queira deixar Hinata mais confiante e alegre, forçar demais seria contraproducente. É isso por enquanto, deixe Hinata se adaptar passo a passo. Agora são tapinhas na cabeça, daqui a alguns anos abraços e no final. Não. Meu propósito era apenas ajudar Hinata a se transformar. Como posso pensar assim? Depois de uma autocrítica justa, Tachibana começou a gostar da comida trazida por Hinata. Ele pegou um pedaço de camarão frito tempurá e deu uma mordida. Num instante a doçura do camarão e a textura crocante da pele explodiram, fazendo Tachibana estreitar os olhos alegremente. Hinata, suas habilidades culinárias melhoraram novamente. Isso mesmo, esse bento foi todo feito pelas próprias mãos da Hinata. Sabendo que Tachibana viria ao hospital para trabalhar todas as manhãs, Hinata levava uma lancheira para ele quando podia sair. Certa vez, Tachibana brincou que queria comer um bento feito pela própria Hinata. Como resultado, a garotinha levou a sério. Desde então ela vem praticando culinária diligentemente. Até agora, o artesanato de Hinata se tornou muito bom. Aliado aos altos padrões do clã Hyuga, todos os ingredientes da mais alta qualidade foram usados. A comida que ela prepara não é inferior à dos chefes de alguns restaurantes.
No entanto, o preço do almoço não era barato, o suficiente para Naruto comer ramen por meio mês. Hinata, por sua vez, também estava muito feliz, pois receber elogios de Tachibana era sua maior esperança. Você vai voltar a treinar depois de comer? Hinata entende bem os hábitos de vida de Tachibana, no hospital pela manhã e treinando à tarde. Hoje seu pai autorizou que ela passasse um bom tempo lá fora brincando. Claro, ela queria passar esse meio-dia com Tachibana. Embora tenha sido dito que Tachibana treinou para ficar ao seu lado, foi uma pena que não pudessem fazer isso hoje. No entanto, Tachibana balançou a cabeça. Não vou me exercitar hoje, vou tirar meio-dia de folga. O plano que ele havia feito no começo não conseguiu acompanhar seu progresso. Ele era muito jovem. Não importava o quanto ele treinasse, havia limites para os atributos que ele poderia desenvolver. Afinal, mesmo no mundo ninja, o crescimento do corpo humano deve seguir leis naturais. Ele tem um corpo sábio, o que lhe garante um crescimento rápido e um teto alto. Mas a eficiência de um treinamento simples diminuirá gradualmente. Em vez de perder tempo trabalhando de forma ineficiente, ele deveria pensar em outras maneiras de melhorar. Além disso, Tachibana naturalmente viu a expectativa nos olhos de Hinata. Pensando que nos últimos 6 meses Hinata esteve silenciosamente ao seu lado, seu coração se suavizou. Hinata, vamos dar uma volta por Konoha esta tarde. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.